Pai de amor e bondade, aqui estamos mais uma vez, em busca do nosso próprio ser, em busca de nos entendermos neste momento em que encarnados nos encontramos, buscando bom entendimento sobre as experiências carnais com as quais nos deparamos, e pedimos humildemente, Pai, que o Senhor possa, apesar de nossa pequenez, estar sempre nos mostrando a sua presença no meio de nós, em nosso ser, nestas mesmas experiências. Que nós tenhamos condição, em tudo aquilo que vivenciamos, com todas as ferramentas que nos chegam, vê-lo, sermos gratos e utilizarmos destas mesmas ferramentas para a propagação da sua palavra. Por isso, Pai, que estudemos mais e mais, que abramos a nossa mente, para que sejamos bons intermediários nesta existência terrena, de sua palavra, de suas ações. Pelo nosso Mestre Jesus, assim seja. Boa noite a todos. Eu espero que todos estejam bastante animados para este nosso estudo. É um tema bastante atual, vida digital, e é muito interessante ter caído para mim, né? Uma pessoa que pouco entende sobre este assunto, que se aventura neste processo, né, Jeane? Né? Eles nos colocam nessas posições, mas que com certeza estaremos aqui aprendendo algumas coisas que nos darão, talvez, suportes e bons entendimentos para que nós possamos seguir nessa nossa trajetória, como foi dito na minha oração, com bons instrumentos, apesar de não dominá-los, mas nós podemos utilizá-los. Então, vamos lá. Eu acho que vocês podem ter entendido o porquê da minha escolha da música. Apesar disso não ficar gravado, né, lá para o YouTube, mas eu fiz uma escolha de uma música, Jesus Salvador, que é de Roberto Carlos, às vezes quem quiser buscar depois para entender. Se vocês observaram, esta música, ela nos traz muito de uma vida num contato físico. Ela nos traz a descrição de nossa visão da vida do outro, ou talvez até da nossa própria vida, dependendo de como nós encaramos, né, as nossas experiências, de uma forma muito concreta. O que parece, a princípio, que estaria destoando exatamente daquilo que nós estamos falando, que seria a vida digital, que é algo que parece ser bastante abstrato, às vezes ilusório, né? Dentro de um contexto de como nós vivenciaríamos esta nossa participação na internet, nas redes sociais. Mas se nós formos observar, buscando essa visão dessa vida material que a gente vivencia, ou seja, indo à rua, vendo as pessoas passando de um lado para o outro, tendo contato com as pessoas diariamente, em nosso trabalho, em nossa casa, em nossas atividades mesmo voluntárias, nós não podemos esquecer jamais que esta vida que a encaramos como material, ou seja, abstrata para nós, real para nós, nem sempre ela é. Quantas e quantas vezes nós estamos
vivenciando a nossa vida extremamente iludidos com as pessoas que estão ao nosso redor. Quantas vezes nós estamos vivenciando uma experiência no trabalho e que nós não estamos percebendo como que a vida está nos levando nessa experiência no trabalho e nós estamos numa visão abstrata daquilo que a gente acha que está vivendo. Concordam? Se é desta forma, nós não temos que ter, entre aspas, só cuidado com a vida digital. Nós também precisamos vivenciar esta nossa vida com uma visão um pouco mais sólida, com um pouco menos ilusória daquilo que nós estamos vivendo. Aí vocês perguntam assim, mas como que a gente consegue fazer isso se até este momento acreditávamos que a nossa vida não é uma Matrix, né? Daquele filme que já passou aí para trás, já tem séculos atrás aí, mas como que a gente pode não saber que estamos vivendo nessa ilusão? Porque, por incrível que pareça, diria eu de uma forma muito generalizada, que não haveria condição para. Por que isso? Porque a nossa vida, ela é a interpretação que nós damos a ela de cada circunstância, de cada minuto deste nosso viver. Se é desta forma, a interpretação que eu estarei dando à minha existência pode ser muito diferente da interpretação que alguém que vive muito próximo de mim dá. Concordam? Como que nós poderíamos nos preservar de inúmeras ilusões deste nosso caminhar? Por incrível que pareça, nós podemos tentar estar mais atentos a essas pegadas que damos nas areias, podemos trazer na nossa visão aquilo que a gente chama de crenças mais reais para nós. Então, por exemplo, se eu tenho uma crença e esta crença ela é muito forte em mim, eu posso aplicá-la nessas minhas experiências, sempre tendo cuidado de observar se esta crença já não estaria ultrapassada. Então, o que seria isso? Se eu fui uma pessoa numa vida anterior em que eu, homem, achava que as mulheres, elas eram submissas, elas eram pó, né? O valor delas era o pó das minhas sandálias. Nesta existência, eu ainda posso trazer esta mesma crença, mesmo sendo mulher. Não se iludam, porque isso pode acontecer. E algumas mulheres hoje, elas têm bastante dificuldade de se imporem, ou, vou usar uma expressão muito popular, né, de se empoderar por causa disso. Mas, em razão do todo que nós estamos vivenciando, a mulher, mesmo com esta crença que é extremamente limitante, ela pode começar a observar o curso da vida. A vida dando a ela condições de estar num cargo melhor. E aí ela fala, não, eu não mereço isso. Não, peraí, calma, por que eu não mereço isso? Entendem o raciocínio? Por que eu não mereço isso? Se as pessoas estão me dando este cargo, é porque elas acreditam no meu potencial. Deixa eu seguir por este rumo, deste rio sábio. E aí, neste momento, eu posso começar a quebrar as minhas crenças limitantes. Eu posso começar a trazer para mim maior potencialidade, maior potencialidade na trajetória que eu estaria dando à minha mente e ao meu coração. Porque essas crenças trabalham com isso, trabalham com a minha mente, trabalham com o meu coração, trabalham com as minhas convicções. Bem, Triana, até agora você não falou nada de vida digital. Mas por que eu estou trazendo essa introdução, gente? Porque a nossa vida material, real, e a nossa vida digital, ela teria que ser uma coisa só.
Só que, e aí eu vou voltar muito mais atrás do que Matrix. Eu não sei se vocês se lembram de um desenho que era do Pateta, que ele era o senhor volante e o senhor andante. Eu não sei quem lembra disso. Para quem não lembra, era o seguinte: algumas pessoas lembram. Para quem não lembra, era o seguinte: o senhor Pateta, quando ele estava fora do carro, ele era um ser magnífico. Ele era dócil, ele era gentil, ele era todo dedicação ao ser humano. Ele não matava uma mosca. E aí, mas quando ele estava atrás do volante, ele se transformava no senhor volante. Ele era aquela pessoa extremamente complicada, xingava todo mundo, ficava nervoso, ultrapassava, fazia várias barbeiragens. Você vê como é que essa história me marcou, né? Mas isso, gente, isso é da minha infância. Mas vamos lá. Então, o que que acontece? Muitas vezes nós, em vez de nos colocarmos numa posição como um ser único, em determinadas circunstâncias da nossa vida, parece que a gente incorpora um eu diferenciado, como o senhor volante e o senhor andante. Se coloca numa posição que parece nem condizente com a pessoa que você está em outros momentos. Hoje, muitas vezes, o que nós estamos fazendo é nós termos este senhor pateta. É nós estarmos na nossa vida material, encarando com as nossas crenças, com os nossos valores cristãos, e chegamos na vida digital e nós nos transformamos. Existem várias teorias hoje que dizem que nós nos transformamos porque na vida digital as pessoas não nos veem, a gente faz as coisas e não, como não está de frente para a pessoa, a gente não tem vergonha de falar determinadas coisas, de ser intolerantes, de sermos grosseiros, não é verdade? Quantas vezes nós vamos, por exemplo, no WhatsApp e a gente acaba falando uma coisa com alguém que a gente só teria coragem de falar ali e não na frente dessa pessoa? Bem, o que eu quero dizer com isso? Se na minha vida digital eu estou me transformando em alguém diferente da minha vida material, alguma coisa está errada. Mas nós somos seres que evoluímos? Não. Se nós somos seres que não evoluímos, significa dizer que em algum lugar, vida material, vida digital, em algum lugar eu sou quem eu sou. Se eu estou me mostrando com uma personalidade um pouco menos cristã na vida digital, o que acontece verdadeiramente é que eu sou quem eu sou na vida digital e na minha vida material, em razão de medos ocultos ou medos que são extremamente conscientes, eu não ajo porque tenho medo da reação do outro. Acredito que na vida digital eu teria uma impunidade. E na vida material, talvez o outro pudesse me dar uma reação mais agressiva em razão da minha ação. Bem, como eu posso ser uma pessoa aqui e ser outra pessoa aqui? É a nossa forma de adaptação às dificuldades da vida, concordam? Em cada situação da minha vida, eu vou me adaptando. Isso é interessante. Isso faz parte da nossa sobrevivência. Mas hoje em dia, a primeira pergunta que eu faria para vocês que estão aqui nos acompanhando numa sexta-feira à noite, 8 horas da noite, né? Não estão aí na esbórnia, como diz Fernanda, qual é o propósito de cada um de vocês? Porque se vocês pararem para pensar, nós não somos cristãos só dentro de uma igreja, só dentro de uma casa espírita, de um templo religioso.
Nós somos cristãos o tempo inteiro. Pelo menos não é esse o nosso objetivo hoje. Vocês não estão aqui comigo, escutando as minhas palavras, porque vocês desejam que todas essas experiências que vocês se colocam para o aprendizado, mais e mais fiquem enraizadas em vocês e vocês possam colocar as coisas em práticas no seu dia a dia? Estou iludida com alguém aqui? Acho que não, né? Acho que todos buscam isso. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é possível fazer isso 24 horas por dia, mas estou dizendo que é a nossa busca. Se é desta forma, por que que em alguns momentos, tipo na vida digital, eu quero agir em desconformidade com o meu grande objetivo, que é a minha evolução? Bem, a princípio vocês podem dizer o seguinte: mas Adriana, presta atenção, nenhum de nós aqui faz isso. Nenhum de nós. Todos nós aqui estamos evoluindo, queremos estar melhores, a gente não faz isso. Eu acredito em vocês. Eu acredito. Mas o quanto vocês estão auxiliando aquelas pessoas que se encontram nessa ignorância para que elas também possam progredir desta forma? Vamos lá. Antes da pandemia, e aqui eu vou, já que estamos aqui falando com pessoas que são espíritas, vamos falar de um grupo espírita. Mas antes da pandemia, todos participávamos de um grupo espírita, trabalhávamos, né, da forma que desse, dentro da nossa capacidade de doação do nosso tempo. E mesmo que não trabalhássemos dentro de um grupo espírita, participávamos, íamos para buscar entendimento, um passe, o que for, né? Bem, depois que aconteceu a pandemia, na pandemia tudo mudou, né? Muitas casas espíritas fecharam, muitas pessoas ficaram sem rumo, muitos médiuns ficaram sem trabalhar. E aí, o que fizeram? Se nós pensarmos que há um século atrás, quando houve aquela pandemia, porque houve a febre espanhola, né? Se eu não estou enganada, foi a febre espanhola a última, mas se eu estiver enganada, me perdoe. Quando houve a última pandemia, sem ser essa que nós vivenciamos, o que as pessoas tiveram que fazer? Entrar para os seus lares, ficaram isoladas e nada puderam fazer. O máximo que elas podiam fazer em termos de atitudes cristãs era auxiliar a sua família a ter o melhor momento possível dentro de uma situação que era, entre aspas, catastrófica. Quando nós entramos nessa nossa pandemia, muitos de nós, não vou dizer que foi toda a humanidade, não é isso, mas muitos de nós teve condições de, no mínimo, ter um celular para que você pudesse ter contato com outras pessoas, e não só um contato, né, de voz, mas um contato de visualização. Nós tivemos plataformas que, dentro do seu contexto de existência, foi um boom, né, na utilização dessas plataformas, inclusive essa que nós utilizamos, que foi, né, o Zoom. Nós tivemos uma oportunidade bendita de nós podermos levar aquilo que nós acreditávamos, o nosso carinho, o nosso afeto, o nosso abraço virtual às pessoas que estavam muito sozinhas. Além de, já foi falado isso antes, mas volto a fazer essa referência, além das pessoas, elas, por serem mais novas, chegarem para vizinhos que eram pessoas que tinham comorbidades, que tinham problemas, e falarem: se vocês precisarem do supermercado, avisa, a gente compra, deixa na porta, vocês pegam, né? Então, houve muita solidariedade, muita solidariedade. Ok. Acredito eu, que houve um avanço, concordam? Enorme. A nossa casa, por exemplo, que antes não publicava nenhum tipo de palestra, nós ficávamos muito restritos,
ao trabalho dentro da nossa casa, nós expandimos esse trabalho para palestras online, para atendimentos online, né? Foi algo inusitado para nós, e nós nos adaptamos. Então, nós podemos utilizar uma ferramenta extremamente importante nesse momento para a humanidade, para fazer o quê? Expandir a palavra, expandir o conhecimento, levar às pessoas algo que elas talvez nem conseguissem fazer antes da pandemia. Então, pessoas que eram doentes, que se davam a oportunidade, já vi, Jeane, só um minutinho, que não tinham a oportunidade de poder participar de algo assim, elas começaram a participar e a ter em seu lar a possibilidade de escutar ensinamentos cristãos, espíritas, muito importantes para elas. Então, se nós olharmos a vida digital, ela tem muitos efeitos positivos para nós. Mas, e agora eu vou deixar a Jeane falar. Fala, Jeane, depois eu continuo. Tem 3 aqui pontos para a gente abordar. Primeiro é o seguinte: acredito que as pessoas não são diferentes no mundo cotidiano e digital, e sim que no mundo digital elas mostram quem realmente são. Mas que mostrando que não tem coragem de mostrar no dia a dia. Nesse caso, existe validade na tentativa dessas pessoas de agirem de forma mais branda no cotidiano, ou isso é falsidade? Perfeita essa pergunta. Um pouco dela eu já tinha falado, né? Acredito que a pessoa ela colocou a pergunta antes da minha fala, né? Quando a gente falou que essas pessoas, elas não são 2 pessoas, mas elas se manifestam como se fossem 2 pessoas, mas ela é uma só. O que ela faz é essa adaptação. O que ela mostra nessa vida digital, algo que seria negativo em seu perfil, e não mostra na vida real, seria só este ponto da pessoa efetivamente ela não desejar, por interesses próprios, mostrar quem ela ainda é ou está. Porque vamos só colocar desta forma, vamos lembrar que todos nós estamos como estamos, mas nós vamos nos tornar, em razão dos nossos desejos e objetivos, nós vamos chegar àquilo que Jesus, ele nos falou que seríamos capazes de fazer. Bem, se me pergunta se isso é falsidade, eu diria que cada caso é um caso. Mas por quê? Porque nós temos, neste caso, especificamente, nós temos que efetivamente saber o que move esta pessoa. Pode ser falsidade, sim. Infelizmente. Ela pode agir diferente na sua vida real, o que nós estamos chamando de vida real, por interesses próprios. E na vida virtual, ela querer se manifestar porque, gente, não é fácil a gente se mostrar o tempo todo quem nós não somos ou não estamos. Não é fácil. Você fingir é muito difícil. Então, na vida virtual, essa pessoa ela pode demonstrar quem ela é. Por que eu falei que cada caso é um caso? Porque muitas vezes essa pessoa, ela tem sim, é muito positivo esta pessoa, ela na vida real, buscar um comportamento diferenciado do que ela tem na vida virtual, é positivo, porque ela está treinando. Toda a nossa evolução, ela se baseia na nossa prática diária de alguma coisa. Então, se essa pessoa, mesmo por interesses menos dignos, ela está agindo de uma forma positiva, ela, sem querer, ela está treinando o seu lado cristão, ela está treinando o seu lado moral, mais moralizado.
Então, é positivo. Nós não podemos descartar isso. Por quê? Porque se hoje a gente age com uma certa moralidade, tenho certeza absoluta que em nossas vidas passadas nós precisamos desse mesmo treinamento. Podem ter certeza que em algum momento de nossas vidas, desta vida que é eterna, que é única, apesar de nós estarmos lá e cá, ainda assim, podem ter certeza que nós tivemos. Desculpem, podem ter certeza que nós tivemos momentos de muita falsidade, mas que fomos observando que somos capazes de fazer algo bom, e no momento de nossa conscientização, vermos que nós temos condição de nos tornarmos melhores. Isso é prática. Então, se me perguntam, é falsidade? Eu digo que cada caso é um caso. Digo que algumas pessoas vão agir com falsidade, sim. Mas que é muito positivo esta pessoa, ela poder colocar essas coisas em prática, porque em algum momento, quando a consciência, ela vier trazer à tona aquilo que ela estava realizando, este espírito poderá ver que ele também é capaz de fazer algo muito bom. Tá bom? Vamos lá, Jeane? Tem uma colocação que a Claudine colocou no chat, que tem a ver com o que você está falando, se quiser, né, comentar. Mas desde criança já aprendemos que devemos ter esse ou aquele comportamento dependendo do lugar em que estamos. Tipo, na igreja, na casa de um parente, na escola, numa festa, etc. E com isso vamos aprendendo a colocar em cada janela uma cara diferente. Se você quiser fazer algum comentário? É interessante, né? Eu achei muito bonitinho, né? Uma cara em cada janela, né? É muito interessante essa forma que a Claudine colocou. Você não está errada, Claudine. Você não está errada. Mas entenda uma coisa: estarmos nos adaptando às situações da nossa vida é uma forma de nós evoluirmos espiritualmente. Então, como eu devo me comportar numa escola, como eu devo me comportar numa igreja, como eu devo me comportar em locais diferentes, faz parte do nosso processo de adaptação. Isso é aprendizado. Só que se vocês observarem, em qualquer lugar que nós estivermos, a gente sempre tem que ter uma base moral para o nosso comportamento. Então, por exemplo, mesmo no parquinho, onde eu brinco, onde eu posso até gritar no meu parquinho, eu não posso bater no meu amiguinho. Percebem a diferença? Se eu estou na igreja, eu não posso gritar. Olha a diferença. E lá também eu não posso bater no meu amiguinho. A base do meu comportamento, ela é essa base que nós necessitamos como seres que estamos, né, em evolução. Essa base ela é essencial para todos os lugares onde nós nos encontrarmos. É na escola, é no trabalho, é na igreja, é no parquinho, onde for. Mas em cada lugar eu posso ter alguns comportamentos que vão se diferenciar em razão da natureza do lugar onde eu me encontro. Então, no trabalho, eu preciso estar concentrado, eu preciso, né, realizar a tarefa que eu tenho que fazer. Na minha casa, eu posso já ficar mais descansada, eu posso estar relaxando na minha casa, posso, às vezes, na minha casa, comer algo que eu não poderia comer no meu trabalho. Percebem essa diferença? Então, sim, Claudina, eu concordo com você, que nós somos acostumados a termos comportamentos diferentes, né, em cada local onde nós nos encontramos, mas a gente não pode confundir isso com a ideia de que nós estamos agindo de uma forma completamente desvirtuada num lugar, ou seja, não atendendo aquilo que nós temos como valores morais, e na vida real nós estamos estampando valores morais que a gente não usa aqui. Não sei se eu consegui explicar bem isso a você. Fala, Jeane. Tem mais duas, você vai. Pode? Larissa, pode sair do mudo e fazer pergunta.
Teve uma pergunta aí que falaram sobre ser falsidade, né? Porque uma pessoa vive em rede social. Aí teve uma época que eu estava pensando, assim, essa galera de rede social, que posta paz e amor, não sei o quê, eu estava meio revoltada com isso. Aí eu parei para pensar que bom que essas pessoas estão postando isso, né? Que bom que estão postando alegria. A vida já é tão ruim. Então, assim, a gente tem que mudar, na verdade, o nosso olhar. É eu entrar num perfil de uma pessoa que está viajando, em vez de ficar com inveja, ter aquele momento de prazer ali, como se eu estivesse viajando com a pessoa, ou ver uma outra que está se alimentando bem e me animar a me alimentar bem também. Eu acho que é como que a gente está vendo aquilo. E nos dias que a gente está meio ruim, está meio com inveja da vida, aí a gente nem olha, entendeu? Mas eu acho que é mais o nosso olhar do que o outro está fazendo. Eu vou pedir para você me corrigir se eu entendi errado, porque falhou muito para mim, mas muito mesmo a sua fala. Pelo que eu entendi, você tinha colocado que o que é importante dentro deste conceito de vivência na vida digital seria a ideia de que nós teríamos que vivenciar muito mais a nossa vida do que ficar achando, invejando a vida do outro, porque ele mostra que ele tem uma vida que eu gostaria de ter. Foi isso? Não, eu falei que em vez de a gente ficar olhando para o outro e tentando saber se é falsidade ou não aquilo que ele está mostrando, é a gente mudar o nosso olhar, entendeu? É olhar um perfil de viagem e achar legal e se sentir assim, eu estou cansado de tanto trabalhar, deixa eu olhar o que essa pessoa está fazendo na viagem dela para eu relaxar, entendeu? Tipo, para me sentir viajando também. Ou então, igual eu posto, né, minhas comidas que eu faço, eu recebo vários feedbacks de pessoas falando que tem vontade de se alimentar melhor. A Marcela, nossa amiga, que está sempre malhando, eu comecei a caminhar na praia porque eu vejo a Marcela indo para a academia. Então, é mais mudar o nosso olhar, como a gente encara o que o outro está postando, do que se o outro está sendo falso ou não, entendeu? Eu concordo plenamente com você quando você fala que nós temos que olhar ao nosso comportamento. Eu concordo com você. Mas, em muitas situações, e aqui não tem a ver com a falsidade do outro, nós estamos falando da nossa falsidade. Eu não tenho que me preocupar com a falsidade do outro. Aqui, pelo menos, era minha intenção, e se eu não conseguir colocar isso muito claro, eu peço perdão, mas o nosso objetivo aqui não é falar da falsidade do outro, é da nossa falsidade, como nós estamos nos mostrando frente ao mundo. Por que eu tenho necessidade de me mostrar como uma pessoa feliz na rede social, se eu não estou feliz, e faço isso porque eu quero que as outras pessoas que estão ao meu redor, elas gostem de mim, por exemplo. A falsidade, que até o momento nós estávamos conversando, é sobre isso, sabe, Larissa? E eu concordo com você. Eu não tenho que ficar pensando que é fulano de tal, ele está falando que viaja pelo mundo inteiro e que isso é falso, e que eu fico invejada ou que eu não fico invejada, não importa isso. O que eu preciso fazer é, nossa, se eu estou achando super legal a vida dessa pessoa que está dizendo que está fazendo isso, por que eu não vou buscar fazer para mim? Buscar esta vida para mim? O seu exemplo foi fantástico, você viu sua amiga fazendo exercício, se sentindo bem, ficando bem, e você olhou e falou o seguinte, poxa, eu também quero me sentir bem, e acho que eu estou falhando exatamente naquilo que ela começou a fazer na vida dela, então vou fazer também. Posso não ir lá na academia, né, ficar pegando peso, mas vou dar uma caminhadinha, porque eu sei que caminhada para mim é fantástico. Então, concordo com você, em gênero, número e grau, ok? Vamos hoje colocar para nós entender as nossas ações, como nós estamos vivenciando vida material, vida real e a tal vida digital. Eu vou dar um exemplo aqui que talvez vocês consigam entender um pouco melhor. Vamos lá, para essa ideia da pergunta da falsidade. Eu sou uma pessoa que eu posto todos os dias, vou puxar também, Jeane também é outra que posta todos os dias, mas estou falando de mim, hein, gente? Mas
Eu posto todos os dias alguma coisa que possa trazer alento e conforto ao coração de alguém. Essa é a minha proposta. Estou tentando. E como eu disse antes, né, do jeito que dá, porque eu não entendo muita coisa de internet, dessa vida digital. Mas posto. E às vezes as pessoas chegam e falam assim, nossa, mas você é elevadíssima, você é uma pessoa, né? Você é tão calma por causa da voz, e tal. E aí, por um tempo, eu juro para vocês que eu cheguei e eu me questionei, gente, eu estou sendo falsa. Eu estou demonstrando para as pessoas que escutam os meus posts, sabe, algo que eu não sou calma, eu sou uma pessoa calma em determinados momentos, mas meu marido sabe quando eu explodo, né? Ele sabe quem é a Adriana. Então, eu sou uma pessoa que tudo aquilo que eu coloco, eu sou a primeira a ter que ler, a escutar 50 milhões de vezes para eu colocar em prática. Eu trago toda a teoria que eu estou recebendo da espiritualidade, da vida, as observações que eu faço, mas está tudo na parte ainda da teoria, para mim. Então, eu não sou uma pessoa elevada, muito antes, pelo contrário, não sou. E aí eu fui me questionar isso. E aí eu tive uma resposta que para mim foi extremamente acalentadora ao meu coração da espiritualidade, que ela me disse o seguinte, Adriana, isso não é falsidade, isso é a Adriana que você quer se tornar. E se você coloca em prática, é porque se você consegue hoje agir desta forma, em alguns momentos, em outros não. Nestes momentos, você está no seu esforço de ser quem você deseja se tornar. Ou seja, eu estou assim, eu ainda não sou assim. E aí meu coração ficou mais tranquilo, porque eu não estou sendo falsa. São coisas que me trazem consolo e eu quero que leve consolo ao outro, mas que eu estou colocando ainda, me esforçando para colocar em prática. Percebem a diferença? Então, também é bastante complicado a linha, ela é muito fininha, é muito tênue essa linha, para a gente saber se é falsidade ou não. Por isso que a minha resposta foi imediatamente que cada caso é um caso. Depende da nossa intenção. A minha intenção jamais foi confundir as pessoas ou fazer com que elas achassem que eu sou isso ou aquilo. A minha intenção é consolo. Se eu acho consolo nessa frase, que eu coloque essa frase para quem possa lê-la ou escutá-la e receber o conforto que eu recebi. Tudo bem, Larissa? Consegui? Jeane? Vamos lá, tem só mais essa e depois você pode continuar. Sabemos que a internet tem ferramentas úteis para o nosso crescimento enquanto cristãos, mas vejo que ela também abre portas para a violência moral e emocional, tal como o cyberbullying, e que tem um alcance maior, podendo causar danos imensos. Como lidar com isso? Eu acho que a primeira coisa que nós precisamos colocar na nossa cabecinha é o seguinte: se nós, como humanidade, não estivéssemos prontos para lidar com essas coisas, nós não teríamos descoberto ainda essa tecnologia. Ok? Então, é claro que o que está acontecendo hoje, às vezes nos desnorteia. Por exemplo, para nós brasileiros, o bullying que existia no século passado, não existia bullying? Claro que existia. Não vou dizer que não existia. Mas o bullying do brasileiro era muito mais inocente do que o bullying que foi trazido por alguns países de fora, né? Outros países. Então, por exemplo, aqui no Brasil, claro que pode acontecer num lugar ou outro, mas não era generalizado. Aqui, por exemplo, o bullying não era você puxar a cueca, né, de um menino porque ele era CDF, né, não, você podia chamar o seu amigo, né, de 4 olhos, de jacaré não sei o quê, tinha muita coisa, né. Normalmente, quando acontecia isso,
a gente resolvia por meio de um sair correndo atrás do outro, tentando bater, essas coisas, né, que aconteciam na época. Mas quando chegou esse conhecimento de outras formas de agir, de outros lugares, o nosso bullying, ele se tornou mais especializado. Vou botar desta forma. O que seria mais especializado? Muitas pessoas acharam legal fazer daquela forma e começaram a agir aqui assim. O que isso significa? Significa que essas pessoas que antes agiam de uma forma e agravaram o seu comportamento, elas não eram assim? Não. Significa que elas tinham a capacidade de fazer daquela forma, elas só nunca foram tão criativas. Elas poderiam talvez ter medo de fazer aquilo ali, nunca tiveram coragem, mas a partir do momento que viram que era possível, começaram a fazer. Então, a internet, ela nos trouxe muitas vantagens, mas ela também trouxe para nós um espelho que reflete em nós algo que antes estava bem escondidinho. Coisas que hoje a gente tem coragem de fazer somente na vida virtual, porque a gente acha que não vai ser pego ou não vai ser punido em razão deste comportamento que nós temos lá. Ah, se eu fizer isso aqui, ninguém vai descobrir que fui eu. Aí eu trago para vocês a vida real. Quantas vezes a gente não furtou da Bomboniere o bombom que os nossos pais disseram que a gente não podia comer, porque a gente achou que não ia ser pego. Joel contava os bombons. Contava todos eles. E eu e a Andresa achávamos que estavam abafando na hora que a gente catava um. E dividia, para não ter problema dele descobrir. A gente pegava um bombom e dividia. E depois, muito tempo depois, a gente descobriu que o papai, ele contava os bombons. Mas por que nós pegávamos o bombom? É porque a gente não tinha coragem. A gente tinha medo de papai. E a gente achava que não ia ser pego. No momento que nós descobrimos que papai contava os bombons, nunca mais a gente pegou os bombons. Aí vocês podem falar assim, nossa, mas isso é furto, então quer dizer que você é capaz de furtar, você só não furta por causa... Sim, é verdade. Se eu fui capaz de furtar um bombom que não era meu, dependendo de uma situação gravosa na minha vida, será que eu não vou ser capaz de furtar outra coisa? Um pão? Ou alguma outra coisa? Não vai valer, o que vai valer não vai ser a minha condição moral, aquilo que vai me impedir de fazer algo diferente? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? É claro que era um bombom dentro da minha casa, a gente era criança, concordo. Você está sendo muito radical consigo mesma, Adriana. Concordo também, mas nós temos que ter essa consciência. Se eu vou numa repartição pública e eu pego a caneta da repartição pública, gente, eu sou capaz de pegar qualquer coisa. Se eu acho que as pessoas não vão notar, ou se eu acho que não tem valor relativamente alto, não estou prejudicando ninguém, mas não é meu. E na vida virtual? Quantas pessoas elas já caíram em golpes porque o que elas acabaram não percebendo, não estou falando de golpes do tipo pegar os pobrinhos, os pobres dos idosos e fazer com que eles falem a senha, gente, eu não estou falando disso, não. Eu estou falando daqueles golpes que a pessoa chega para você e fala assim, olha, eu estou com um cartão da Sena, como é que fala? Cartão sorteado, né? Sei lá como é que fala isso. Eu estou com um cartão que está o prêmio, mas eu não posso ir lá buscar, e aí se você me der um valor, eu te dou o cartão, e você acha que vai ganhar milhões, quando chegar lá o cartão não é válido. O que te fez aceitar esse cartão?
É a sua inocência? Claro que é. Mas não foi dar um golpe no cara? Que o cara não ia ganhar mais? Aí você fez o quê? Ah, ele não pode, então eu te dou 3.000 para ganhar 1 milhão? Talvez eu diria para você o seguinte: se a gente chegasse para essa pessoa e falasse, vamos fazer uma coisa, você vai comigo na porta da loteria, eu pego esse cartão, eu desconto esse negócio do jeito que é lá, que eu não sei como é que é, você fica com a metade, eu fico com a outra, ou você me dá 10%, já que eu estou te ajudando. Alguma coisa assim, sei lá qual foi o argumento que ele falou que não poderia pegar esse prêmio, mas não seria mais honesto? Mas nós não fazemos isso. E é por isso que a gente cai nos golpes, em alguns golpes. Outros não, gente. Outros é porque nós somos inocentes, que a gente não tem tanta malícia como esses mocinhos, né, que praticam esses golpes. Percebem? Jeane, eu não sei se eu respondi. Eu me perdi assim nas minhas divagações sobre. Pode me dizer qual é a pergunta de novo? Como lidar com, dentro das redes sociais, com essa violência emocional e moral, como o caso do cyberbullying? Obrigada. Então, como que a gente pode lidar com isso, gente? Por incrível que pareça, é nós sabermos quem somos. Por incrível que pareça, é nós termos consciência do que nós somos, de quem nós somos, do que somos capazes. Por quê? Porque no momento em que alguém vier fazendo esse tipo de violência psíquica, emocional em cima de nós, a gente não se contaminaria de forma tão profunda. Porque se eu sei quem eu sou, no momento em que alguém chegasse e começasse a dizer: ah, você é desonesta, você não tem honra, você não tem isso, não tem aquilo, você olha e fala assim: uai, mas eu tenho? Será que a pessoa está mandando para a pessoa errada? Porque, né, eu não sou uma pessoa desonesta, eu sou uma pessoa honrada, eu sou isso, eu sou aquilo, então. Termos em nós a consciência de quem nós somos ajuda muito. Ajuda muito a gente saber lidar com essa guerra de esse comportamento de algumas pessoas contra outras e que muitas vezes levam essas outras pessoas a se perderem de si mesmas. Ah, mas isso não é tão fácil da gente manter, porque quando você é alvo de uma situação como essa, não é fácil você lidar com isso, e eu concordo, tá? Eu concordo, não é fácil, não. Não é fácil, primeiro, porque nós, por mais que a gente se firme em quem nós somos, nós ainda, como estamos crescendo e aprendendo muita coisa, a gente não é tão firme assim. Então, às vezes, as pessoas falam determinadas coisas que existem em nós, existem as dúvidas em nós, e a gente pode titubear. Mas uma forma muito interessante de nós conseguirmos lidar com essas situações, por incrível que pareça, é às vezes nós termos que sair desta vida digital por um tempo, desta vida virtual por um tempo. Se algo nesta vida virtual não estiver te trazendo paz de espírito, também está na hora de você sair deste ambiente. Quantas vezes a gente deixa de ir em determinados ambientes porque não nos sentimos bem? Então, se você está sendo alvo de bullying, de uma guerra contra a sua integridade, que você possa se afastar disso. Lembrando, só um minutinho, Aldomar, lembrando que o que nos faz perdermos a nossa paz de espírito é porque o nosso ego
é que está sendo atingido. Tá bom? Fala, Aldomar. Boa noite. Boa noite. Existe um livro que eu gosto muito, ele já é um livro mais antigo, chamado O Culto do Amador, onde ele mostra que a internet ela virou um celeiro de amadorismo e que todo mundo é advogado, todo mundo é um jornalista, todo mundo é médico, enfim, onde você dá muito mais valor para o amador do que para o profissional, aquele que estudou, enfim. E aí, é claro que, mesmo assim, eu ainda sou positivo, eu sei que na internet existem conteúdos interessantes e tudo mais, mas quando eu vejo essas coisas, eu fico pensando aonde que isso vai dar, se realmente nós vamos mudar essa chave, sabe? E uma coisa que eu tenho feito muito, eu tenho entrado em postagens, por exemplo, de jornais, e eu entro para ver comentários. Deixa eu ler os comentários sobre essa postagem. E assim, tá terrível. É uma coisa. Tudo agora é política, tudo é negativo, sabe? Todo mundo briga um com o outro. Então eu fico vendo assim. Eu trabalho com internet há muito tempo, há muitos anos. E eu achava que, assim, nos dias atuais, a ferramenta ela já estaria muito mais avançada, sabe? Eu seria uma ferramenta para igualdade, para distribuir realmente informações. Assim, não sei se hoje eu estou muito pessimista esse olhar, mas é sério. Eu estou sentindo assim. Eu queria saber da espiritualidade para onde isso vai, né? Se à medida que a gente realmente vai crescendo, se a ferramenta também vai se aprimorando, enfim. Em 1943, vocês acham que a humanidade acreditava que a guerra ia acabar? Existia uma sensação de insegurança, de dor, de temor, né, enorme em 43. Em 44, não tinha melhorado. Sabe quando que se acreditou que a guerra ia acabar? Quando a esperança, ela nasceu quando disseram que a guerra acabou em 45, e só acreditar efetivamente quando os soldados começaram a voltar para casa. Então, a esperança, ela explodiu na hora que falaram, a guerra acabou. Okay. Mas a sensação de segurança foi quando os seus soldados começaram a voltar para casa. Trouxe esse exemplo, assim, extremamente drástico, para a gente entender que tudo na vida passa. As coisas boas passam, e as coisas não tão boas criadas por nós também vão passar. A internet, ela veio e as pessoas não sabiam lidar com ela. Ainda não sabem. E nós estamos naquela ideia do 8 e 80. Eu não sabia usar, usava de uma forma muito limitada. Continuo não sabendo usando e quero explorar o máximo possível aquilo que ela pode oferecer. Mas nós vamos chegar a um momento que a utilização da internet vai ser mais civilizada. E vai trazer muita, mas muita informação boa. E aí eu não estou falando boa só no sentido moral, estou falando profissional também. Então, por exemplo, uma
uma postagem de um médico, ele só vai poder dizer que é médico na hora que, se ele for. E não simplesmente um cara que se diz doutor e fala um monte de coisa e as pessoas acreditam. Como que isso vai acontecer? Isso vai acontecer quando as pessoas começarem a entender que isso é necessário. Entendem o que eu quero dizer? Então, por exemplo, uma pessoa chega, posta, diz que é doutor. Você olha e fala o seguinte, ok, deixa eu descobrir se esse cara é médico. Ou seja, também tem a ver com o comportamento de quem entra e procura a informação. Lembra do que eu falei, que hoje nós estamos falando de nós? Que o objetivo é nós falarmos de nós? Então, se eu chego, eu entro no site de uma pessoa, um médico, que fala sobre determinada coisa, e eu começo a fazer gracinhas, se começar a haver algumas punições em razão desse tipo de comportamento, as pessoas vão parar de fazer. E aí eu vou trazer aqui um exemplo, e aí vocês me perdoem, mas eu sou humana, e é uma coisa que às vezes me incomoda, é quando você chega e vê hoje os motoqueiros arriscando a vida deles nas estradas, nas ruas. E por que eu trouxe os motoqueiros arriscando a vida? Porque se você não tem mais uma legislação que você tenha que aplicar aos motoqueiros, os motoqueiros vão fazer o que quiserem. Eles vão passar por cima do carro. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu espero que sim. Não é uma visão preconceituosa, é uma visão preocupada. Porque se eu chego e eu retiro todo o código de trânsito e falo o seguinte, gente, faz uma coisa, peguem o carro de vocês e façam do jeito que vocês quiserem, as motos vão fazer do jeito que vocês quiserem, como vocês acham que vai ser o trânsito? Sem regra, sem nada. Vai ser um caos. Hoje, nós temos aí uma margem de perdas de chefes de família, de chefas de família, né? De chefes que são as mulheres de família, em moto, que é um absurdo. Por quê? Porque se eles veem que eu posso entrar pela direita, pela esquerda, de um caminhão, de um ônibus, que tem uma faixa de cega, né? Uma faixa cega enorme, essa pessoa vai acabar sendo atropelada. O caminhão vai passar por cima, porque ele não vê. Mas se a pessoa tem regra, ela não faria isso. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então, essa regra vai acontecer para o ser humano, porque nós ainda necessitamos das regras. Nós necessitamos de orientação para que a gente possa viver no coletivo. Isso vai acontecer. Também para a rede social. Mas leva tempo. A gente vai, como acontecia antes, existiam as regras para os motoqueiros, tinha menos morte. Agora está havendo muita morte, por quê? Porque os motoqueiros deixaram de ser sancionados em razão de agirem contra as normas, e aí, a partir do momento que não existe sanção, eu faço o que eu quero. Então, estes motoqueiros que são mais imprevidentes, eles acabam agindo e colocando sua vida em risco. Na internet, é a mesma coisa. Entende, Aldomar? Eu não estou tão pessimista como você hoje. Eu acredito que nós teremos um avanço nesta área. Eu acredito porque tudo que é permitido por Deus segue para um processo melhor. Sempre. E a internet é um conhecimento que foi aberto para o ser humano para que ele tenha progresso. Então, eu acredito que vai melhorar. Por enquanto, que bom, e aí vocês vão achar estranho, mas que bom que a internet está como está. Por quê? Porque vocês estão se escandalizando. E quando a gente se escandaliza, a gente não faz, ou pelo menos tenta não fazer. Se tudo tivesse as mil maravilhas, a gente não se escandalizaria e não aprenderia
com aquilo que existe em nós. Porque se eu me escandalizo ainda, é porque eu ainda estou trabalhando este mesmo processo em mim. Posso não realizá-lo mais, mas ainda estou num trabalho de lapidação em mim mesma. Tudo bem? Fala, Jeane. Tem uma pessoa que quer perguntar e depois tem uma pergunta. Agora é o Wesley. Wesley, você pode sair. Ei, boa noite, gente. Tudo bom? A joia, né? Companhia, né? Uma coisa, só um exemplo que eu vou dar que vivenciei, só para ajudar a ilustrar, e a outra é uma pergunta. No dia conversando com o cliente no WhatsApp, cada pergunta que eu fazia, ela dava uma outra resposta. Até que em um dado momento eu usei 2 pontos de interrogação. E ela achou que eu me escreveu, que eu fui desrespeitoso com ela. Falei, pronto, onde foi que eu errei? Ela só usou a palavra errada. Aí fui os universitários. O que significa 2 pontos de interrogação? Irritabilidade da minha parte. E era mesmo. Então, hoje em dia, tem que realmente tomar muito cuidado que se escreve, né? Porque 2 pontos de interrogação hoje é irritabilidade. Eu fui perceber isso pelo meu filho que falou isso comigo. Aí você tem que começar a procurar saber muitos pontinhos, que quer dizer, muitas vírgulas, muitas exclamações, tem que ficar esperto. Mas é uma neura que está se virando, né? Complicado. Mas com certeza foi minha falta de paciência, porque 4 perguntas e 4 respostas que não tinham a ver com o negócio, acabei me irritando. Mas a pergunta aqui é o seguinte, sabe, se não está acontecendo, agora a minha pergunta, na verdade eu gostaria de te ouvir. Se não está acontecendo, vai começar a acontecer o seguinte. Quem não posta nada no Instagram, no Facebook, etc., começa a ser discriminado porque está se escondendo de alguma forma. Se isso hoje já não acontece, já começa a ser uma coisa assim, você não é transparente, você não se abre para ninguém, você tem uma pessoa oculta, tem alguma coisa errada com você. Eu queria ouvir sobre você, o que você acha disso? Wesley, eu vou começar pelos 2 pontos de interrogação, tá bom? Lembra quando eu falei no início que a gente enxerga a vida, por mais que a gente tente estar vivenciando a vida real e a vida virtual, o que nos move a nossa interpretação? Lembra disso? Então, se você tivesse feito os 2 pontos de interrogação com a Jeane, por exemplo, ela ia falar assim, o que você não entendeu? Se você tivesse feito os 2 pontos com a Adriana, ela ia fazer aquela cara assim, né? Tipo, meu Deus, eu não estou conseguindo me explicar direito. Então, assim, estou aqui brincando com você nesses termos, porque mesmo aqueles símbolos que hoje parecem que muitas pessoas elas enxergam da forma que querem. Querem ver uma coisa? Aquelas mãozinhas que vocês botam, né, para rezar, não tem? O brasileiro usa essa mãozinha como se fosse reza, mas, para falar a verdade, é o sinal de high five, né? Dá a mão aqui. High five, né, que eles falam. Dá a mão aqui. É isso, por incrível que pareça. A gente usa a mãozinha como se a gente estivesse rezando, melhoras e bota a mãozinha, mas no final é um cumprimento que as pessoas no mundo inteiro fazem, e a gente não. E outros tantos símbolos que a gente simplesmente foi adaptando à nossa cultura. Agora, eles também botaram aquele símbolozinho assim, né, em volta, parece coisa de bênção, não parece? Também eles fizeram uma coisa que, né, nos daria, e seja a fazer confusão mesmo. Mas, de qualquer forma, o que eu quero colocar para você
é que, se você entendeu que você se equivocou, se você entendeu isso, não faça mais. Hoje você já sabe que esses 2 pontos podem dar má interpretação se você está falando com uma pessoa que tem uma relação com você profissional. Mas não haverá condições de você não errar em algum momento da sua vida com esses tipos de símbolos. Por quê? Porque uma pessoa, ela pode ficar incomodada de você perguntar por quê. Por quê? Ela pode ficar incomodada de você fazer uma consideração natural do seu verbo. Estar conversando com alguém por meio de teclado, né, de frases, não existe entonação. Graças a Deus que o ser humano construiu, criou os emojis da vida, porque senão já teria havido a 3ª, a 4ª e a 5ª Guerra Mundial, por falta de entendimento. Mas é verdade. Vou dar um exemplo. Hoje eu estava conversando com a minha filha, e ela me falou uma coisa, eu falei assim, então faz uai. Olha a expressão da Adriana, né? Então faz uai. E ela chegou para mim e falou assim, mãe, eu estou pedindo sua opinião, não briga comigo, não. Aí eu olho, mas eu não estou brigando. Mas por quê? Porque eu escrevi, não botei um emoji ali para dizer que eu estava rindo. Percebe? E como ela estava muito sensível, ela chegou e, você está brigando comigo, mãe? Eu falei, não estou brigando. De jeito nenhum. Eu só falei que ela podia fazer. Mas na hora da escrita, as intenções, elas não ficam claras. E eu entendo você, quando botou os dois pontos de interrogação, porque talvez qualquer pergunta que você fizesse, ou qualquer afirmativa que você fizesse, poderia fazer uma coisa muito pior. Porque, tipo assim, eu não estou conseguindo entender as suas respostas, a pessoa poderia ficar indignada. Você não está me respondendo, a pessoa poderia ficar indignada. Então, no mínimo, você teria que mandar um áudio para ela, porque você ficou, como eu gosto de dizer, né, você ficou no estreito, então, você deveria mandar um áudio para ela e falar assim, fazer uma pergunta diferente pelo áudio para ver se ela conseguia te responder e você entendeu o que ela queria. Entende a diferença? O que eu posso dizer, gente, é que nós não fugimos da ideia da interpretação que nós damos a tudo aquilo que nós vivenciamos. Todos nós, de uma forma ou de outra, a gente vai olhar para o comportamento do outro e nós vamos interpretar este comportamento. E vamos dizer se ele é positivo ou negativo segundo a nossa vontade. Podemos criar um drama danado ou não. E na vida virtual, isso é muito normal. Por quê? Porque na vida virtual vocês se comunicam através da escrita. A maioria é através da escrita. Todos os comentários é por escrito, não é? Infelizmente. Ainda estamos naquela de 8, ainda subindo, ou descendo, 80. Nós estamos ainda no meio ali. Então, estamos na labuta para poder vivenciarmos essa vida virtual de uma forma mais pacífica possível. Tá bom? Jeane? Tem pergunta? Você está com... Tem mais uma pergunta, mas tinha uma segunda parte da pergunta do Wesley sobre a questão da pessoa que para de postar, se ela está se escondendo. Não sei se você respondeu. Ah, sim. Aí o Wesley fez assim, eu estou achando que eu respondi tudo. O Wesley, danadinho. Então, o que acontece? Se nós pensarmos na ideia de que uma pessoa ela é obrigada a estar na rede social, aí nós já estamos vivendo uma ditadura. A ditadura do terror, né? Imagina a minha mãezinha, que ela se confunde com o WhatsApp e ainda tem que entrar no Instagram da vida. Gente, aí eu vou dizer desta forma,
Se nós permitirmos, isso vai acontecer, Wesley. Mas se nós formos pessoas que entendemos os nossos limites e não entrarmos, isso deixa de ser obrigatório. Entende o que eu quero dizer? Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando eu era jovem, muito tempo atrás, quando eu era jovem, que eu saía com os meus amigos, muitos amigos bebiam. Eu não bebia. E eu chegava no grupo, eles começavam, bebe, 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 e eu falava, eu não quero, não bebo, não gosto. Por que eu tenho que beber? Aí vocês poderiam falar assim, mas a gente bebe porque senão eles vão parar de te chamar. Eles só vão parar de chamar você se você for uma companhia chata, gente, porque para eles sobra mais para beber. Percebem? Mas se você for uma pessoa que está ali acompanhando o raciocínio de todo mundo, está brincando com eles, está conversando com eles, beber ou não beber faz diferença. Se eles te excluírem por causa disso, aí a amizade não vale a pena. Você precisa pensar em você. E eu até posso dizer que tenho orgulho de falar isso, e as pessoas às vezes não compreendem isso, mas eu tenho orgulho de falar isso, por quê? Porque é uma forma de eu valorizar a minha opinião. Posso estar errado, mas é a forma que eu penso. Então, se a pessoa ela não quer entrar na rede social, é o direito dela. E ela tem que se impor a isso. Tem não, mas ela necessita se impor a isso, senão ela se escraviza. Há uma onda. Entendem? Agora, a vida de vocês hoje está levando vocês a uma necessidade de vocês lidarem com a internet. Vocês precisam de um documento, tem que fazer agendamento na internet. Vocês precisam, tudo vocês acabam tendo que fazer. Hoje até, por exemplo, para algumas pessoas que têm recursos menores, que têm que colocar seus filhos em escola pública, por exemplo, até a matrícula dos filhos dessas pessoas é feita pela internet. Tem pessoas que não têm nem computador, tem que usar aquelas lan house da vida para poder fazer a matrícula do filho, porque tem que ser pela internet. Então, a vida, às vezes, pode ir te levando a você a ter que se integrar à vida virtual, mas te obrigar a estar numa rede social, você vai entrar quando você sentir que precisa. Se, de repente, você só consegue fazer concurso porque está na rede social, então você vai entrar porque precisa. Depois disso, você precisa ficar postando? Não. Entende? É minha opinião pessoal. Bom? Jeane? Tem uma pergunta, mas antes eu tenho que dizer que o meu mundo acabou hoje com a história da mãozinha, tá bom? Só para te informar que não é oração, porque eu juro que eu sempre achei que era. Mas tudo bem, deixa eu fazer a pergunta. A pergunta é o seguinte, peraí que eu perdi, até me perdi. Hoje temos muitas crianças, adolescentes e até adultos viciados na internet e nas redes sociais. Quais os danos espirituais isso pode causar? E as perguntas foram encerradas, então essa é a última, tá? Algum tempo atrás, eu vi uma charge que eles mostravam o céu e várias pessoas jazinhas, né, tudo. E aí São Pedro conversando com outro anjo, falando assim, eu não sei o que está acontecendo, mas as pessoas, todas elas chegam aqui com a cabeça baixada e fazendo esse movimento assim com o dedo. A charge era essa. Eu acho que algumas pessoas devem ter visto. Ou seja, demonstrando o quanto que nós estamos condicionados a esse tipo de posição, de postura. Isso é um fato. O vício, ele está premente em todos nós. Todos nós. Eu vou dizer para vocês que eu acho que ninguém se salva, talvez só os mais velhinhos. Mas mesmo assim, eles estão tentando, assim, né, participar. Mas eu falo, assim, de um vício que ele pode ser trabalhado por nós a partir do momento que nós entendermos que essa vida virtual, ela faz parte de um processo. Então, deixa eu colocar para vocês.
Não existem aquelas pessoas que elas são viciadas em trabalho, aqueles workaholics, né? Workaholics. Eles são viciados em trabalho. Eles trabalham, vão para o trabalho, chegam em casa e continuam trabalhando. Existem pessoas que elas são viciadas em fazer, sei lá, artesanato, qualquer coisa, às vezes até pintar, não importa, alguma coisa. Esses tipos de vícios, eles acontecem por quê? Porque, de uma certa forma, a gente está tentando evitar alguma coisa. Esse é um fato. A gente tenta evitar alguma coisa, então a gente mergulha de cabeça em algo que, para nós, parece que está substituindo esta coisa que nós tememos enfrentar. Ok? Mesmo que vocês possam pensar, nossa, mas logo o trabalho, né, uma coisa que existem pessoas que o fato delas serem bem-sucedidas no trabalho traz satisfação a elas, então elas mergulham de cabeça naquilo que traz satisfação. E aí, sucessivamente. Se nós estamos falando em vícios na vida digital, na vida virtual, é porque essas pessoas, elas estão, talvez, buscando, aí eu estou falando de uma forma genérica, elas estão buscando não enfrentar alguma coisa na sua vida real. É mais fácil para mim ficar 24 horas no meu dia jogando, por exemplo, do que eu ter que enfrentar situações que eu não domino, situações que me frustram, situações, e jogar é melhor. É mais fácil eu criar uma vida virtual linda, maravilhosa, feliz, do que eu ter que enfrentar um casamento desastroso, um trabalho que eu odeio, e assim sucessivamente. Ou seja, naquilo que a gente está vidrado, é onde a gente está sentindo satisfação, porque a gente não está sentindo satisfação no todo da nossa vida. Entendem? Então, como que a gente pode lidar com essas coisas? Por incrível que pareça, se já se tornou um vício, vício mesmo, não tem jeito, tem que ser através de ajuda, com ajuda profissional, para a gente poder lidar e conseguir entender o que está acontecendo conosco. Se for daquele vício que a gente chama de vício, mas é aquela ideia de que, nossa, é super legal, eu me identifico e tudo mais, a gente ainda tem a capacidade para fazer um trabalho emocional, psíquico, conosco, e a gente ir abandonando este processo devagar, até que a gente consiga normalizar um pouco mais a nossa vida. Percebem? Então, o que eu posso dizer para vocês? Somos donos da nossa vida, temos condição de fazer escolhas e abandonarmos aquilo que a gente chama de vício e vivenciar a nossa vida real tão intensamente quanto essa vida virtual. Mas é necessário que a gente possa, mais do que nunca, ter o conhecimento de como nós estamos, das nossas emoções e sentimentos, de como nós estamos enfrentando a nossa vida, para que a gente possa, verdadeiramente, ter condições, força, para a gente poder fazer uma reviravolta na nossa vida, e a gente abraçar essa vida real, que é tão importante para nós, para que a gente possa vivenciar e crescer nessas experiências que a vida material nos traz, e crescendo espiritualmente, vamos galgar os nossos degraus, que é o nosso grande objetivo. Então, eu espero que eu possa ter respondido. Jeane, me diga se eu me perdi de novo, mas eu, antes de terminar, nesses últimos minutos, eu gostaria muito de falar sobre o nosso papel nessa vida virtual, influenciando positivamente as pessoas que estão ao nosso redor, flagrando em nós os sentimentos e emoções mais, entre aspas, negativos que nós temos quando nós estamos ali participando do processo, entrando nas redes sociais, curtindo ou descurtindo alguma coisa que as pessoas estão fazendo, mas a gente sempre entendendo que nós não podemos deixar de ser aqueles ser
seres cristãos que nós queremos nos tornar. Então, se eu, por exemplo, às vezes eu não gosto de determinada postagem de alguém, eu preciso descurtir? Não, eu só não curto. Ah, mas aquilo é ofensivo. Tudo bem, se você sentiu que é ofensivo, que a pessoa precisa entender que aquilo não está legal, ok, descurte, aí eu concordo plenamente. Mas se não fez diferença na sua vida, também descurtir talvez não seja algo que você faria com uma pessoa se você tivesse tete a tete. Não é assim que a gente faz? A pessoa chega na sua frente e fala, eu estou bem? Vocês falam que a pessoa está péssima, ou vocês chegam e falam assim, não, se você gostou, né? Não é assim que a gente faz? Muitas vezes a gente pode até falar, olha, eu não gostei muito, porque eu acho que isso não está te valorizando, mas para tudo isso você leva a pessoa ao bom entendimento daquilo que você achou que não está tão legal. Dificilmente você vai dizer não, como o descurtir faz. Então, que nós não esqueçamos disso. E observando as nossas emoções e sentimentos, a gente começa a perceber quem nós estamos também. Hoje em dia, o que mais está fervilhando é a nossa intolerância. O que mais está nos fervilhando é a nossa intolerância. Quando a gente vê alguma coisa, como o nosso amigo Aldomar falou, quando a gente vê alguma coisa que não está tão legal, e a gente vai e faz comentários, sabe, que não são adequados para alguém que se diz cristão. Então, nós podemos hoje começar enxergando a nossa intolerância, trabalhá-la. E não é só na vida virtual, na vida digital. Nós temos que hoje observar se nós já não estamos sendo intolerantes na vida real. Porque chega um momento que a gente treina tanto na vida virtual que a gente começa a agir na vida real também, tá? Por mais que a gente queira, entre aspas, falsear quem nós somos. Então, que nós possamos entender isso. Hoje eu queria muito falar com vocês sobre o nosso papel também nessa vida digital, como médiuns, como trabalhadores de Jesus, mas eu acho que dentro de todas as perguntas, nós conseguimos trazer isso um pouquinho para vocês. Que bom que, pela pandemia, nós pudemos abrir essa oportunidade de palestras na vida digital. E que bom, porque muitos de vocês hoje não estariam conosco. Marcelo, que é lá de São Paulo, né, Marcelo? Não teria essa oportunidade de estar conosco. Nossa Senhora, ele conhece tantos capixabas, né? Só nessa tela, não é verdade? Outros tantos que estão em Una, no interior do estado, né? Ou em outros municípios também que tiveram não tiveram a possibilidade, né, de estar acompanhando as nossas palestras. Que bom. E isso faz parte desse crescimento. Lembra? Tudo passa. Aquilo que talvez não esteja tão adequado. Ah, sim, Moema, que está em outro país, né, Moema? Nossa Senhora, 3 horas de diferença e ela está aqui, quase dormindo, mas está me escutando, né, Moema? Mas, assim, que bom que estamos juntos, que bom que existe essa vida digital. Somos nós que temos que nos adaptar a ela, não é ela quem tem que se adaptar a nós. Somos nós que damos o espírito que vivifica neste meio de comunicação. Que possamos ser aqueles pequenos, sabe, servidores de Jesus dentro desta vida digital. Que cada um, da sua forma, vai fazer com que isso se transforme e chegue naquilo que o nosso amigo Aldomar deseja tanto, né, Aldomar, que ele seja uma plataforma fantástica de crescimento para todos nós, profissionalmente, espiritualmente, vai fazer grande diferença na nossa vida. Não vai acabar, não se iludam, mas vai se glorificar com o auxílio da espiritualidade, do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Pai Maior. Tá bom? Se não tiver mais perguntas, já foi encerrado. Posso terminar? Ok.
Eu espero que hoje nós possamos ter trazido para vocês alguma coisa para ser refletido, raciocinado. Eu espero que hoje, a partir de hoje, a gente possa ter uma postura um pouco diferente nessas redes sociais. Sei que todos vocês têm uma proposta linda, né, quando vocês entram, mas fiquem de olho em seus comportamentos, observem, né, os 2 pontinhos de interrogação em determinados momentos. De repente, às vezes, a gente precisa perguntar para os mais novos, né? E vem cá, isso aqui que eu uso muito, será que isso é ofensivo? Às vezes, a gente precisa buscar neles essas informações. E, se nosso Senhor Jesus Cristo permitir, junto conosco, não se esqueçam de nós, todo esse meio de comunicação vai chegar mais rápido para nós, com tudo aquilo que é o seu mais positivo objetivo, vai trazer para nós, como instrumento, aquilo que ele vai ter de melhor para o nosso crescimento. Tá bom? Senhor Jesus, quero agradecer por esta oportunidade em que tivemos esse bate-papo tão gostoso entre amigos, que nós tivemos a oportunidade de colocar a nossa opinião, uma opinião singela, uma opinião daquela que vive no plano material, mas que também tem uma visão sobre o plano espiritual. Quero agradecer por ter tido essa oportunidade de refletir sobre este assunto que muitas vezes, por estar na nossa vida diariamente, nem paramos para raciocinar o quanto ela pode ser positiva, mas também o quanto ela pode ser negativa no nosso processo de crescimento. Que o Senhor possa abençoar a todos nós, abençoar a humanidade inteira, para que utilizemos dessa ferramenta para o nosso crescimento e mais abandonemos essa ferramenta para levar ao outro a dor, sofrimento em seus corações. Esteja conosco, Jesus, agora e sempre, assim seja.